O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, um povoado de Marta e de Maria, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugava os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Mas Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que ele falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo o nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias,
o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. De ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando ouviu, caiu de joelhos diante dele e lhe disse: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários no rosto e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos judeus que tinham ido à casa de Marta e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, você que também reza conosco, acompanha a celebração do 5º domingo do tempo da Quaresma. Hoje, a liturgia nos coloca diante da perspectiva da fé no batismo e da ressurreição. O Evangelho, esse longo capítulo, 11 do Evangelho de São João, a versão mais alongada, completa, que eu proclamei, nos coloca diante dessa perspectiva da volta à vida, de Lázaro, que comumente a gente chama de ressurreição, mas é um pouco diferente, A ressurreição é entrar na glória, ir para a glória do Pai. E Lázaro volta à vida, Mas exatamente mostrando, ou Jesus se revelando, Eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá, Também no Evangelho de São João. Então, vivemos em Jesus, a vida eterna em Jesus. E a liturgia também nos coloca diante da perspectiva de olhar na fé
o batismo. Quer dizer, pelo batismo nós vivemos em Deus e temos a vida eterna em Deus. Só recapitulando, nós estamos aqui em uma perspectiva espiritual de caminhada para celebrar a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, que volta para o Pai, mas deixa, né, o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito santificador e o dom do Espírito que nós recebemos no batismo. Primeiro domingo, Jesus vence as tentações e nos ensina a vencer. O segundo domingo, a transfiguração, Jesus manifesta a sua glória. O terceiro domingo, Jesus se revela como fonte de água viva, no encontro com a samaritana. O quarto domingo, Jesus se revela como a luz do mundo, sendo ou devolvendo ou curando, né, o cego. E hoje, o quinto domingo, nós somos colocados diante dessa perspectiva e da revelação de Jesus, né? Ele é a ressurreição, o Salvador. Então há como que um progresso no aspecto da fé, no aspecto da compreensão de Jesus. E da mesma forma, há um progresso nos sinais narrados por São João no seu Evangelho. Quase tudo em São João é 7, né? E quando o número não é 7, está significando, então, uma imperfeição, né? E aí nós vamos fazendo, né, um progresso, né, de caminhada. Por exemplo, o primeiro sinal é bodas de Caná. E lá diz o seguinte: estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus costumam fazer para a purificação. Quer dizer, não purificava mais, era imperfeição, né? E lá, no capítulo 2, versículo 11, né? Lá tem assim: este foi o primeiro sinal que Jesus manifestou na Galileia, em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. E aqui, no final do texto, fala, né, muitos judeus que tinham vindos à casa de Marta e Maria e viram o que Jesus fizera e creram nele. Então, há um progresso, tanto na realização dos sinais, quanto no aspecto do crer, ter fé em Jesus. Os sinais no Evangelho de São João é para manifestar a glória de Jesus, Jesus como Deus, mas é também para suscitar e despertar a fé em Jesus. E há esse progresso, né? Diríamos que é mais fácil transformar a água em vinho do que fazer voltar à vida, né? E Jesus faz tudo isso. Então, nessa linguagem, nós somos convidados a pensar, né? O Senhor é Senhor da vida e vivemos nele. Na primeira leitura que temos do profeta Ezequiel, há uma linguagem figurada, porque o povo vivia no tempo do exílio, né? É chamado tempo do exílio. O povo estava numa região distante, né? Então, sem a possibilidade do culto, sem a possibilidade do templo, do lugar da adoração, estavam como que na escuridão, nas trevas, né? E por isso fala, né, o sepulcro como alegoria dessa falta de Deus, né? Estavam como que nas sepulturas, né? E aí o Senhor fala que pudesse ouvir, né, o povo de Israel e que ele iria tirar das sepulturas, abrir as sepulturas e iria conduzir de novo e dar de novo vida ao povo. E nós sabemos que depois, ao longo da história, né, houve realmente esse retorno, né? Anos depois termina, né, o exílio e o povo pode voltar, né? Embora essa experiência da falta de Deus é marcante para o povo de Israel. E assim,
a experiência da falta de Deus, da falta de fé, do permanecer amarrado, preso a uma situação que não nos conduz à vida ou que não nos deixa, né, viver. E o texto, então, do Evangelho de São João, Marta, Maria e os judeus, as pessoas que ali estavam, puderam manifestar a fé. Jesus se revela: eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisto? Eu creio, Senhor. Então, se crer, vai ver a glória de Deus. Se crer, vai participar da glória de Deus. A vida eterna, no Evangelho de São João, não é a vida após a morte, mas é viver em Jesus, viver com Ele, viver para Ele. E assim, nós já vivemos a vida eterna. Então, a vida eterna começa no batismo. Pelo batismo, vivemos em Jesus e Jesus vive em nós. Jesus é aquele que nos dá vida. E por isso, distante ou sem, ou quando damos as costas para Jesus, estamos fardados, né? A escuridão, a treva, a tristeza, a dor, da falta do sentido da vida. Lázaro, então, representa esse momento também de ausência. Mas Jesus, né, diante da morte de Lázaro, né, Jesus chora, e Jesus é aquele que manifesta não só o seu poder, mas o seu amor pela família, por Lázaro, por Marta e Maria, e chama a vida. Lázaro, vem para fora. Assim Jesus chama cada um de nós, né? Vem para a vida viva e seja, né, é claro, não é que nós não vamos morrer fisicamente, né? Mas Jesus dá esse sentido de que Ele é o Senhor da vida. E Lázaro saiu, mas deixai-o caminhar. Então nós temos que caminhar e caminhar com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a ressurreição. É o Senhor que nos conduz à vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus.